Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Pois muito bem, gente, já estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje não é um debate igual que você está acostumado a ver, é um debate diferente, um debate hoje especial a respeito de Israel, a respeito dos conflitos na área entre Israel, a faixa de Gaza, o pessoal do Hamas, o que é que pensam, o que é que dizem. De onde começou isso, como está acontecendo, por que está acontecendo, as implicações bíblicas disso, enfim, vamos saber tudo isso. Você ligado na melhor, na 93 FM, você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Teremos hoje a intervenção da nossa equipe de jornalismo, participações no ar, ao vivo, opiniões sobre o que está acontecendo lá em Israel, que é muito preocupante para nós evangélicos, para o povo do mundo inteiro em geral, e por isso vamos tratar desse assunto hoje. Na verdade, o assunto começa a escalada da violência que começou em junho desse ano entre Israel e palestinos. É o terceiro conflito desse tipo desde a tomada da faixa de Gaza pelo grupo islâmico Hamas em 2007. Mas o que gerou esse conflito, gente? Qual a razão disso? Essa briga toda é só por causa de um pedaço de terra? Como convivem os habitantes da faixa de Gaza com a situação? E os israelenses? Será que a população de Israel apoia os ataques a Gaza? E o mundo árabe apoia realmente o Hamas? Por fim, o que tudo isso tem a ver com a Bíblia? Estamos hoje recebendo uma equipe, uma tropa de elite aqui no nosso debate. Para falarmos sobre esse assunto, quero dar aqui as boas-vindas ao pastor Luiz Saião, que é reitor do Seminário Batista do Sul, recebendo também o reverendo Evaldo Beranger, o pastor Manassés Brito, Maurício Zagari. Meu caro pastor Luiz Saião, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso debate, queridão. Bom dia, é um prazer estar aqui na 93 FM para falar desse assunto tão relevante. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e a equipe de produção aí que está arrebentando hoje. Ah, sim, tá sim. O senhor esteve lá agora há pouco tempo, né, pastor? Ah, sim. Voltou de lá agora há poucos dias, né? Sim, a gente vai umas 3 vezes por ano para Israel e para a Palestina também. Se existe inveja santa, acabou de aflorar aqui. Tá certo. Eu fui lá uma vez, nunca mais vou esquecer na minha vida. Meu caro Maurício Zagari, jornalista, editor, escritor da editora Mundo Cristão. Muito bom dia, campeão. Seja bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia aos debatedores da mesa. Bom dia a você que está em casa. Que Deus nos ilumine e nos conduza nessa discussão que teremos aqui hoje. Amém. Meu caro pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus em Campinho. Bom dia, meu pastor. Seja bem-vindo. Bom dia, Cid. Eu quero cumprimentá-los, os colegas de mesa e os nossos milhares de ouvintes com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que é um prazer poder estar aqui neste debate, que um assunto antigo e novo ao mesmo tempo, né? É o assunto que tem quase que o tempo de existência das pessoas na Terra, mas é muito atual e acaba superando os outros conflitos que acontecem no mundo hoje, né? São vários. Chama muito mais atenção que qualquer outra coisa. Exatamente. Né? Eu espero que Deus nos dê graça e que possamos elucidar aí dúvidas que por acaso os nossos queridos ouvintes tenham. Pois é. Meu caro reverendo Evaldo Beranger, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, em Laranjeiras. Muito bom dia, meu querido. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos debatedores. Um bom dia para você que nos ouve, que nos acompanha e que está interessado nesse assunto. Esse é um assunto que, ao mesmo tempo, deixa a gente animado com ele, mas ao mesmo tempo triste, porque a gente vê quanta tristeza e quanta dor estão envolvidos neste problema, que é um problema, como já se disse, muito antigo e um problema que, aparentemente, pelos olhos humanos, está longe de se resolver. Vocês sabem, gente, o Departamento de Jornalismo da 93 FM preparou uma reportagem especial só para a gente tentar entender como esse confronto recente entre Israel e Gaza começou. O clima na região nunca foi de tranquilidade absoluta, a gente sabe disso. É como se houvesse ali um enorme barril de pólvora e fogo por perto. A gente imagina, fogo e pólvora não combina. A reportagem ouviu especialistas brasileiros que moram em Israel e nos descrevem o medo constante de mísseis que cruzam o céu da região. O mais novo conflito entre Israel e Gaza começou há 2 semanas. O estopim foi o desaparecimento de 3 adolescentes israelenses no dia 12 de junho na Cisjordânia.
Eles foram sequestrados quando pediam carona perto de um bloco de colônias situado entre as cidades palestinas de Belém e Hebrom. Os jovens seguiam para Jerusalém. O governo israelense acusou o movimento islamita Hamas, que controla a faixa de Gaza, do sequestro. Os corpos dos 3 jovens foram encontrados com marcas de tiros. No dia seguinte, um adolescente palestino foi sequestrado e morto em Jerusalém Oriental. A autópsia indicou que ele foi queimado vivo. Em resposta aos jovens mortos, Israel prendeu diversas pessoas acusadas de participar do grupo Hamas e começou uma ofensiva militar. Em entrevista ao Debate 93 na semana passada, a brasileira que mora na região central de Israel, Kátia Sintrim, contou como é o dia a dia com as ameaças constantes de bomba. A gente está num círculo vicioso, né? De muito ódio, muita falta de entendimento entre as partes. A gente está rezando aqui também, porque obviamente ninguém aqui em Israel está gostando do que está acontecendo em Gaza, ninguém está satisfeito aqui das vítimas que tem lá, mas ao mesmo tempo a gente tem que assegurar a nossa vida aqui, que a nossa vida está realmente afetada. Tem que lembrar que quem está morando lá no sul de Israel tem 15 segundos para chegar no abrigo. Isso é uma coisa de louco. Isso, todo mundo está no mundo agora ouvindo isso, mas eles vivem nessa história numa base quase cotidiana por anos. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo, José Aparecido Rolon, e ele explica que o conflito não é tão simples de se chegar a um acordo de paz. Israel acena com a possibilidade de paz, mas geralmente com uma ideia meio que querendo colocar a Palestina de joelhos, né? Então acho que nesse sentido é que o Hamas certamente se rebela, né? Porque as condições para o tratado de paz muitas vezes são inaceitáveis do ponto de vista palestino, né? Então aí realmente é um complicador, porque Israel, por exemplo, não abre mão, né, da questão dos colonos, né? E por outro lado realmente ele recebe a ameaça dos mísseis, embora sejam absolutamente frágeis, né? Raramente um míssil consegue atingir um ponto mais nevrálgico de Israel, né? Mas de qualquer modo é uma ameaça, então Israel tem argumentos a seu favor nesse sentido. Imediato e longo prazo, uma paz assim duradoura, eu acho um pouco provável, né? Obviamente que vai chegar um momento que vai ter que se fazer alguma coisa, né? O professor também diz que não é possível afirmar que a atual guerra entre Israel e palestinos possa agregar outras nações da região, mas que nunca é possível descartar a dimensão que o conflito pode alcançar no Oriente Médio. Realmente pode haver uma conflagração maior, né? Muito embora eu acho que nesse momento a possibilidade é um pouco distante, né? Mas uma guerra é sempre perigosa, né? Sabe-se começar, mas depois o difícil é não parar ou conseguir resolver. Um dos astronautas que está na Estação Espacial Internacional fez um registro desses ataques entre Israel e Gaza. Os detalhes com o repórter Lucas Cruz. O astronauta alemão Alexander Gerst, que está na Estação Espacial Internacional, publicou 2 fotos na conta dele no Twitter, que foram feitas durante um dos confrontos entre forças de Israel e do Hamas na faixa de Gaza. O registro é da noite da última quarta-feira. O astronauta escreveu que a foto é triste e que do espaço é possível ver explosões e mísseis sobre Gaza e Israel. Eu conversei com Michel German, que é pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ, que fez uma análise do que os astronautas viram lá do espaço. O conflito é um conflito feito por homens, um conflito político, um conflito territorial. A questão é que eu não vejo nenhum dos dois governos com habilidade política suficiente para avançar nessa direção. É uma situação muito triste, mais do que o que o astronauta vê no espaço é o que a gente vê na Terra, né? É um problema de homens. E os homens não estão dando conta do recado que foi dado a eles pelos seus respectivos povos. Estão avançando numa direção que não me parece saída. Até agora, mais de 800 palestinos, incluindo mulheres e crianças, e 35 israelenses, entre estes 29 soldados, morreram em 2 semanas de ofensivas de Israel contra a faixa de Gaza. Essa reportagem especial teve a produção de Lucas Cruz, reportagem Juliano Medeiros e Lucas Cruz, e os trabalhos técnicos de Fabiano Fernandes. O nosso querido Juliano Medeiros está aqui agora, vai falar como é a situação atual, como é que está a situação atual agora, nesse momento, como é que estão as coisas lá em Israel e a faixa de Gaza, como é que estão essas coisas lá, Juliano? O secretário de Estado americano, John
Kerry tenta mais uma vez intervir no conflito entre Israel e os palestinos. Ele busca um cessar-fogo onde Israel permaneceria na faixa de Gaza, mas somente destruindo túneis, sem combate. O Hamas rejeitou essa proposta e a previsão é de que o conflito continue na região. Essas são informações que chegaram ao Departamento de Jornalismo agora há pouco. Falta luz, água e alimentos frescos na região. Os hospitais tentam salvar a vida de bebês que nasceram nos últimos 18 dias. Isso para a gente imaginar a catástrofe e esse clima de guerra que está por lá. Também nesse momento acontecem manifestações em diversos locais, não só de Israel, mas também da Palestina e em outros países do mundo árabe. As pessoas e a comunidade internacional pedindo um cessar-fogo imediato. Cid. Meus caros debatedores, a coisa fica complicada e a cada momento a gente percebe mais complicações e a gente fica se imaginando quando é que vai chegar a paz até aquela região. Eu não sei nem por onde começar, então eu vou começar pela pergunta mais óbvia que as pessoas estão querendo saber: quando foi que começou esse conflito, a partir de que começou esse conflito? Meu caro pastor Luiz Saião, o seu parecer sobre isso, qual o motivo disso, quando surgiu, por que surgiu e qual o desenrolar disso, até onde isso vai parar? O grande problema é que é impossível a gente entender o que acontece se a gente não tiver a noção de história, né? A região era dominada pelo Império Otomano, pelos turcos, do ano 1517 até o ano 1917. Com a perda da Primeira Guerra Mundial, a Turquia perdeu o domínio para a Inglaterra e começou o domínio britânico em 1917, indo até 1947. E quando os britânicos vão sair dali, nós temos aproximadamente 25 a 30% de judeus, uns 60, 70% de árabes e minorias cristãs vivendo na região. Quando legalmente, oficialmente, se decidiu criar o Estado de Israel depois da catástrofe do genocídio nazista, e Israel foi criado como Estado em 1948, Israel foi atacado pelos árabes, que até então não eram chamados de palestinos, são simplesmente árabes. Em 1948, depois em 1967, depois em 73, com várias nações árabes tentando destruir Israel. Israel se organizou, venceu as guerras, se armou e redefiniu os contornos internos em função da sua segurança. E a gente tem então a área que é o Estado de Israel e a área que Israel mantém uma vigilância, que é a chamada área palestina, que é dividida em duas partes. Uma coisa é a Cisjordânia, que eu visito com frequência, e outra coisa é a região de Gaza, que é uma região que Israel dominou e entregou para que pudesse ter paz. 9 mil judeus foram tirados de lá à força e foi entregue para que se atendesse às exigências de Gaza, para que ficasse um lugar independente da presença e do controle de Israel. Nenhum judeu, nenhum israelense tem qualquer direito em qualquer um desses lugares, enquanto que Israel tem árabe no parlamento, Israel tem liberdade, Israel tem democracia, Israel tem um outro perfil. 1,5 milhão de árabes vivem dentro do Estado de Israel com cidadania. Então a gente precisa ter a noção desse cenário. Por causa dessa divisão, esses movimentos como o Hamas, mais forte, e os outros não aceitam, esse que precisa ficar bem claro, não aceitam a existência do Estado de Israel. O ponto de partida é que Israel tem que desaparecer do mapa, diferente do Fatah, que hoje conversa de uma maneira diferente nesse cenário. E aí o que acontece? Eles vão se armando de tempo em tempo, parte para cima de Israel sem ter condições hoje de conseguir qualquer sucesso militar. Israel revida, e às vezes revida forte, como a gente está vendo, e aí todo o cenário fica muito complicado, lamentável, triste, mas infelizmente é assim que eu vejo o quadro a partir da história toda. Meu caro pastor Manassés Brito, o seu parecer sobre isso também, meu amigo? Cid, colocando mais alguns ingredientes aí no que o pastor Saião falou, 2 pontos. Primeiro que Israel, contando com Jerusalém e periféricos, teve assim uma liberdade política, digamos assim, na época de Saul, Davi, Salomão. De lá para cá
foi uma sequência de povos inimigos que invadiram e praticamente ceifaram toda a terra, inclusive os templos que foram destruídos, né? O templo de Salomão e depois a reconstrução. Então, o povo de Israel, ele acabou ficando nesses idos, acompanhando a história como o pastor Sayão falou. Em 1948 eles se resumiam a um grupo pequeno, né, que viviam lá com autorização dos britânicos que dominavam a área, e a partir daí foi dada uma parte de terra, eles foram chegando para lá, crescendo, se estruturando. Mas, veja, nós estamos falando de 1947. Jesus Cristo nasceu no ano 5, no ano 4. Né? Naquela época, o povo de Israel já era dominado, na época, pelos romanos, se não me falha a memória. Né? Então, é um povo sofrido, muito sofrido. E hoje, esse povo, aparentemente, desde a Guerra dos 6 Dias, em 67, alcançou uma supremacia bélica, né, institucional e outras coisas mais. E, apesar dos pesares, eles têm conseguido superar todas as dificuldades em relação aos inimigos. Isso provoca uma inveja, provoca uma tristeza, principalmente nos palestinos que estão em minoria e até hoje não conseguiram se organizar de uma forma adequada, né? E, lógico, por trás disso tudo existe também uma questão religiosa, uma mágoa religiosa também nesse fato. Mas e nós vemos isso na mídia hoje, que a impressão que nós temos é que governos de esquerda são relativamente favoráveis às questões palestinas. E os governos de direita tendem a inclinar-se para Israel. E com isso, nós temos a distribuição de informações que vem do local muito distorcidas. Se você observar as informações que aparecem na mídia, você vai encontrar detalhes sobre o que acontece lá na faixa de Gaza. Se uma criança, né, o tiro quebrou a unha do dedo mindinho da criança, vai ser colocada a fotografia, o grito, o sangue, aquela situação toda, né? Então, a propagação de notícias do que ocorre na faixa de Gaza é muito maior, assim, para comover o mundo. Olha, eles são coitadinhos, eles estão sofrendo, não fizeram nada, estão apanhando, quando a realidade não é essa. Quem começou a briga não foi Israel, gente. Quem começou a briga foram os próprios palestinos da faixa de Gaza e não da Cisjordânia, né, que me parece, ontem eu vi no noticiário que o pessoal da Cisjordânia também parece estar querendo agora ajudar, né, porque são palestinos também, mas são áreas distintas, separadas. Muito bem, a faixa de Gaza fica ali na beira do mar, ali do mar Mediterrâneo. E aí, esse pessoal, o que está acontecendo hoje? Inclusive, eu faço questão de colocar, não sei se é o tempo certo, mas o nosso próprio país, o Brasil, mandou de volta, chamou para cá o seu embaixador lá, né? E mostrando um descontentamento com Israel. Esse descontentamento mostrou-se desequilibrado no meu ponto de vista, porque Israel também está sofrendo, está perdendo. Então, essa semana o aeroporto de Tel Aviv teve que ser fechado porque os riscos. Então, há uma desproporcionalidade, usando a palavra que está na moda agora, né? Que foi entre as informações que vêm de lá. Com certeza, como bem colocou o pastor Sayão, o potencial de Israel é muito grande, é enorme, né? Mas Israel, vamos dizer, em tese, estava quietinho lá no seu canto. O Hamas começa porque o Hamas, ele tem outros objetivos. Por isso que ele não para com a guerra, tá morrendo. Aí, pergunta que eu faço, que eu faria lá ao Hamas. Por que em função dessas mortes todas e todos aqueles que apoiam o Hamas, por que com essas mortes todas o Hamas não para de mandar os seus foguetes para lá? Porque simplesmente já é revida. A grande pergunta que deveria ser feita a todos aqueles que apoiam o Hamas, por que o Hamas até agora não parou? Já que estão morrendo crianças e outras coisas, por que não parou de mandar os seus foguetes? Porque quando ele manda foguete, vem de lá para cá, exatamente. Então, são situações, é uma balança desequilibrada, mas que a grande parte do mundo está, por incrível que possa parecer, do lado do Hamas, apesar dele ser o agressor inicial. É por conta das informações que chegam, né? Meu caro Maurício Zagari, o pastor Sayão usou uma frase muito interessante, que a ideia do Hamas
é de que Israel simplesmente seja evaporado da face da terra, que não exista o Estado de Israel. Jornalisticamente, o que é que de repente isso pode causar no mundo? Já está acontecendo, já que, por exemplo, como o pastor Manassés falou agora, sobre as informações que chegam somente das vítimas lá na faixa de Gaza. Não fala das vítimas também em Israel. Quer dizer, só a faixa de Gaza é que tem mortos. Quer dizer, eles mandam, a volta não conta. Quer dizer, o que eles mandam não conta. Quer dizer, a imprensa está distorcendo isso? Na verdade, até hoje de manhã, entre os palestinos houve cerca de 800 mortes e 30 mortes do lado de Israel, sendo que 29 foram militares israelenses, né? Eu acho que a questão é a seguinte: o que a gente está vivendo hoje, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, vai estar nas páginas dos livros de história, né? E como o pastor Sayão bem mencionou, a gente tem que entender a história para entender o que está acontecendo. Quando a gente estuda história, a gente entende que sempre existe uma versão oficial para os fatos e uma versão real para os fatos. Então, assim, se a gente for tentar ser, o que é impossível, mas se a gente for tentar ser o mais imparcial possível, o objetivo do Hamas é acabar com Israel, evaporar Israel do mapa. E o objetivo de Israel é evaporar com os palestinos daquela região de Israel. Claro que existem muitas questões envolvidas nisso. O Estado de Israel, ele cresceu. Não há dúvida alguma de que Israel é muito mais tolerante com os palestinos do que os palestinos com Israel. Não há dúvida alguma de que, de fato, o que o Hamas tem feito é muito mais desumano do que Israel, porque eu acompanho no Twitter das forças de defesa de Israel. E eles falaram essa semana uma frase muito interessante, que Israel usa mísseis para defender pessoas e o Hamas usa pessoas para defender mísseis. Então o Hamas, sim, faz um jogo absurdo de pegar civis, pegar crianças, senhoras, bota mísseis em hospitais, em escolas, em mesquitas, em alvos civis, para que a quantidade de mortos seja grande mesmo. Eles estão Mas eles não percebem isso? Será que eles não percebem que estão sendo levadas como... É de propósito, porque eles querem que o mundo olhe para eles e os tome como vítimas, que, como o pastor Manassés bem disse, é o que está acontecendo. Muitas pessoas estão tomando as dores da Palestina por causa da questão humanitária. Então, aquela coisa, nós cristãos somos pacificadores. Então, nós não queremos que ninguém morra. Agora, é aquela coisa, se você tem um vizinho, vamos colocar assim para o ouvinte que não acompanha muito esse conflito entender. Você tem um vizinho que não gosta de você. Esse vizinho vai e começa a dar tiro na sua casa pela janela. A bala começa a cair na sua casa. Você vai fazer o quê? Você vai, no mínimo, se defender. Só que ele pega a avó dele, ele pega o filho dele, ele pega os netos, ele bota do lado dele e fala assim, se você me bater, vai morrer toda a minha família junto. E se você faz qualquer coisa, você se torna culpado. Então, assim, a verdade é que nós vivemos um momento muito delicado, existem interesses de todos os lados. Se nós formos olhar numa perspectiva humanitária, a Hamas tem um peso muito maior de culpa, vamos colocar assim. Israel, de fato, está muito mais se defendendo do que a Palestina, embora haja agendas escondidas também. A gente não pode ser ingênuo com relação a isso. Há um interesse. Se a gente vê a história do sionismo desde o final do século XIX até hoje, e a gente compara o mapa da Palestina no final dos anos 1800 e pouco, e compara hoje, antigamente, se a gente fosse imaginar o território de Israel como se fosse uma pizza, né? A massa toda seria Palestina e Israel teria ali uns grãozinhos de orégano em cima. Hoje em dia, de orégano, é menor ainda, né? Hoje em dia, quando a gente olha para o mapa de Israel, a massa toda é israelense e você vai ter ali algumas azeitoninhas palestinas. Então a coisa se inverteu e tem muita história por trás disso. A gente não pode ser ingênuo também. Claro que não, claro que não. Meu caro reverendo Evaldo Beranger. E aí, meu irmão? Pois é, eu queria pegar algumas falas que já foram ditas e dizer que o assunto foi bastante explanado, mas ainda, devido à situação delicada daquela região, eu acho que quem não está muito inteirado está longe de entender realmente toda a situação. A impressão que se dá é o seguinte, por exemplo, quando você fala Israel contra os palestinos, palestino hoje em dia envolve uma gama de diversidade enorme. Você tem palestinos que vivem dentro de Israel,
participam da vida civil de Israel, são aceitos em Israel. Eu estive em Israel há pouco tempo atrás e você vê, por exemplo, nos grandes hotéis, mais ou menos, você só tem palestinos praticamente trabalhando. Quando você fala em hebraico com os palestinos, eles te atendem com a maior educação e tal. Mas se você falar em árabe, eu aprendi umas 2 ou 3 palavras árabes para poder me comunicar lá dentro, você percebe que muda completamente o atendimento. Então, quando você fala hoje em palestino, você está falando de uma série de pessoas, um grupo de pessoas de origem árabe, que vive dentro do território da Palestina. Este território da Palestina não é somente Israel, ele é dividido entre praticamente 2 países, o país chamado Palestina, que é governado pela autoridade palestina. A autoridade palestina, por exemplo, tem autonomia em algumas cidades, como a cidade de Jericó, como a cidade de Belém, como na faixa da Cisjordânia, onde a autoridade palestina vem de um grupo que foi terrorista e aos poucos foi se institucionalizando, que é a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, que não existe mais, do antigo Yasser Arafat. Este grupo institucionalizou-se, chegou ao poder através do voto. Você tem partidos palestinos que disputam esse poder e você tem, de certa forma, uma relativa compreensão entre o Estado de Israel e o Estado palestino. São 2 estados que convivem no mesmo território. Quando você fala de Hamas, você está falando de um grupo terrorista que se instalou na faixa de Gaza. Era uma faixa de terra que havia sido ganha na Guerra dos 6 Dias e nas guerras que foram colocadas aqui em 1967, a Guerra dos 6 Dias, em 73, a Guerra do Yom Kippur. Foram tentativas dos países árabes ao redor de Israel de conquistar e varrer Israel do mapa. Israel estava bem estruturada, havia uma milícia israelita que mais tarde vai se tornar o exército de Israel, que estava muito mais bem preparada do que os árabes imaginavam naquela época. Os Estados Unidos intervieram com ajuda militar aos israelitas. Por quê? Porque naquela época da Guerra Fria, a Rússia, de certa forma, estava insuflando os países árabes para que eles atacassem Israel, para que eles pudessem ter hegemonia naquela área. Então, a situação de Israel hoje, para ser entendida, como disse muito bem o professor Sayão, precisa ser analisada primeiro do ponto de vista histórico. Historicamente, essa situação atual que Israel vive e que aquela região vive é uma situação que se formou no decorrer aí de 2000 anos. 2000 anos. No ano 120 depois de Cristo, os judeus foram praticamente expulsos de Jerusalém, viveram ali à margem, só vieram a voltar a ter domínio sobre Jerusalém depois, na época das Cruzadas, quando houve um governo cristão que de alguma forma também fez muito mal aos israelitas, mas os israelitas só tiveram de novo a hegemonia sobre Jerusalém, agora em 1947, quando a ONU, por conta de toda a questão judaica, alemã e da Segunda Guerra, de alguma forma permitiu aos judeus terem novamente o seu Estado. O Estado de Israel foi reconstruído, só que na conquista, quer dizer, na hora da guerra, você, para se defender, você pega territórios e tal e você se estabelece. Mas a partir daí, é estratégico. A partir daí, o mundo inteiro começou a trabalhar com Israel para que houvesse uma tentativa de convivência pacífica entre os palestinos que já viviam lá há muito tempo, gerações inteiras. Por volta do ano de 1800, você tinha em Israel, naquela região que hoje nós chamamos de Israel, você tinha uma grande quantidade de sheiks árabes. Muitos judeus, quando começou o sionismo internacional, devido ao poder econômico, começaram a comprar destes sheiks árabes o território. Então, existe toda uma questão de... Foi vendido, mas o sheik não tinha direito sobre aquele território, porque ele era nômade. Como é que ele pode vender um território que ele é nômade, ele não tem como vender e tal? Mas os israelitas mais antigos do sionismo dizem, não, mas nós compramos, é nosso e tal. Então, essa situação é uma situação muito complicada.
não é, essa situação hoje do Hamas não é simplesmente uma guerra entre Israel e os palestinos. É um conflito entre os palestinos que estão no partido político e no grupo revolucionário chamado Hamas, que tem uma hegemonia sobre uma região chamada Faixa de Gaza. Eles têm núcleos no Líbano. Desses dois lugares, eles começaram há algum tempo atrás com bombas praticamente caseiras, bombardear ali as periferias de Israel. Hoje, eles estão bombardeando com armas e com mísseis muito mais sofisticados, e descobriu-se que esses mísseis chegam até a faixa de Gaza através de túneis que foram construídos ali na região do Egito. Então, de alguma forma, tem alguém alimentando esta guerra. É isso que me preocupa. Esta guerra está sendo alimentada por alguém que tem interesse em ver aquela área em conflito. Há interesses internacionais envolvidos, e nessa luta toda você tem, como foi dito pelo jornalista agora há pouco, desculpa, Maurício Zagari, foi dito por ele, o Hamas, ele não tem compromisso algum com a população. É um grupo, ele não tem compromisso algum com a população. E o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que você tem crianças sendo colocadas em lugares que são alvos de bombas dos israelitas, e essas crianças estão ali e os israelitas jogam as bombas. Então, não há muitos inocentes nessa história. Você não pode dizer assim, olha, Israel, de fato, o número de mortes entre Israel e a faixa de Gaza é desproporcional. Você tem quase 800 mortos civis. Desses civis, muitos podem fazer parte do Hamas, porque o Hamas é uma geleia, é uma coisa que não tem consistência. Você não sabe quem é do Hamas e quem não é. As pessoas se envolvem com o Hamas, são simpatizantes, têm o filho. É como traficante, né, em algumas comunidades do Rio de Janeiro, onde você vai atacar o traficante, mas a mãe dele mora do lado. Você sabe, outra coisa que eu fico pensando também é que o que o Hitler tentou fazer, eles estão fazendo agora, de uma forma diferente, é claro. De certa forma, um genocídio, né? Eu tenho algumas perguntas aqui que também estão na nossa matéria. É o seguinte, essa briga toda é por causa de um pedaço de terra? A gente sabe que, de certa forma, tem alguma coisa a ver, é a questão já da geopolítica, mas, por outro lado, tem aquela questão... E os humanos, gente? E o elemento humano disso tudo? Como é que fica? Mas não é por um pedaço de terra, não. Eu não concordo que seja por um pedaço de terra. Existe, sim, um domínio sobre a região. A faixa de Gaza é um terreno ridículo. É muito pequeno para isso. Não é grande. A questão é uma questão de não tolerância entre a existência um do outro. A questão da terra entra, mas é secundária. Acho que o pessoal, mesmo depois do 11 de setembro, ainda não entendeu o que está acontecendo. No mundo islâmico, uma parte dele é jihadista. Sendo jihadista, eles têm uma perspectiva de que, por motivação religiosa, vocês têm direito a certas conquistas, e a ideia é uma ideia de uma conquista mundial. E o grande problema é a cristandade. Israel é entendido como uma espécie de representante ou aliado dessa cristandade ocidental. Grande Satã, né? Então, não tem como. Por exemplo, o que é estranho nessa história toda? Me parece, a gente tem toda hora caminhões explodindo no Iraque, matando um monte de árabes ou palestinos, se preferir chamar assim. Você tem isso acontecendo, teve no Egito aí, muita gente na Argélia. Você tem vários movimentos que têm a mesma ideia de lutar contra valores do Ocidente e que estão dentro dessa cultura judaico-cristã também em Israel. Então, as terras que uma vez foram islâmicas terão que ser islâmicas para sempre. Então, não existe qualquer ideia de negociação. Eu mesmo tive a oportunidade de ver certos vídeos feitos por clérigos dessa linha. Eles dizem, se Israel devolver a Palestina, nós vamos odiá-los para sempre e nós vamos continuar a nossa conquista. Mesmo devolvendo. Quer dizer, não importa. Isso não é palestino, não é árabe, é gente de mentalidade jihadista. Para alguém entender o conflito, precisa ler o melhor livro sobre o assunto, que é O Filho do Hamas, da editora Sextante. É o rapaz que era filho do líder espiritual do Hamas e descobriu que o seu povo sofria na mão do exército israelense tanto quanto
dos seus líderes políticos, e ele explica como todo o dinheiro que vai para a região fica na mão da liderança, que tem esse dinheiro muito bem guardado, não se investe no desenvolvimento da região. Eu que vou na Palestina com frequência para visitando a cidade de Jericó, Jericó é um espetáculo. Jericó que é lindo, paz. lindo. Jericó, cada ano que você vai, está cada vez melhor, porque você tem uma mentalidade. Tudo bem, discorda-se de Israel, questiona-se isso e aquilo, mas você discorda de uma maneira civilizada e disposta não tem gente a conversar jogando bomba, sobre isso. Agora, aí no caso não, o que acontece com o Hamas é que eles querem que morram as pessoas para entrar num processo de vitimização e chamar a dimensão. Por que ninguém vai protestar no consulado da Síria com o que está acontecendo lá? Por que não existe uma discussão enorme por milhares de árabes que morrem todos os dias para tentar o Estado jihadista do Iraque? Quem é que foi lá reclamar na ONU? Então tem alguma coisa muito estranha. Existe uma tradição ocidental lamentável de ódio aos judeus. Você deu o nome disso de anti-judaísmo, antissemitismo, seja o nome que você preferir, e que parece que nesse momento esse negócio aflora e o pessoal não sabe que a maioria dos israelenses é a favor de paz, a maioria é a favor de concessão de espaço. Nazaré, a cidade de Israel, o prefeito é árabe. No parlamento de Israel, um cidadão árabe levanta lá, e tem árabes que entram no exército de Israel livremente, porque eles não são obrigados. Especialmente árabes cristãos que dizem: nós vamos combater porque nós não queremos isso. O Hamas não tem apoio do Egito, está isolado de muitos países árabes, e o apoio do Hamas, na verdade, é o Irã, porque o mundo árabe também não fecha com o Hamas. Eles não vão dizer: olha, Israel está certo, claro, porque tem uma discussão histórica e religiosa, mas a coisa, então, é muito mais complexa do que a gente... É que o Hamas é, na verdade, um grupo extremamente radical, que vai lutar justamente contra os próprios palestinos. O interesse deles não é simplesmente destruir Israel, não. É destruir Israel e todos os palestinos, sejam árabes, sejam muçulmanos, que de alguma forma apoiem Israel. E que então, o problema é muito mais sério do que a gente imagina. Não é só uma guerra árabe-israelita. Não existe conflito exatamente entre Israel e os palestinos, Israel e o Hamas. A última vez que eu almocei com um árabe em Israel, eu perguntei para ele sobre isso, ele disse: olha, existe uma guerra não exatamente entre árabes e judeus, entre árabes e judeus que querem a paz e árabes e judeus que não querem a paz. Exatamente. Porque existe minorias... Tem radicais dos dois lados. Dos dois lados. Mas é diferente. Você tem uma minoria de religiosos, vamos dizer, ultracionistas, que estão dispostos a fazer qualquer coisa para se livrar de qualquer um que não faça parte do sistema ali, independente de ser palestino ou não, que é uma minoria irrelevante em Israel. Diferente do que você tem na faixa de Gaza, que é um domínio completo do Hamas. Então, seguindo é desproporcional. Aí, nessa linha de raciocínio, nossos ouvintes que estão ligados aí, o conflito lá só vai acabar, vamos dizer, hipoteticamente, se a nação de Israel saísse daquele lugar e fosse para outra área. Vamos imaginar que no deserto do Saara, vamos lá fazer uns kibbutz e transfere. O Hamas ia mandar terrorista para lá. Talvez, exatamente. Porque a questão não Israel tem que acabar, essa que é a questão. Mas e Israel estando justamente numa área junto com eles, conflitante, porque, a bem da verdade, Israel perdeu aquela área. Jerusalém foi a cidade de Davi. Hoje já não é mais, e como corroborando com o que já foi dito aqui, você vai em Jerusalém, tem uma mesquita lá dentro, muçulmana, né? E Israel não explode aquela mesquita. Israel respeita. Respeita. Precisa entender, o que ficou para Israel? O Muro das Lamentações só, gente. Então, eu gostaria, se eu tivesse possibilidade, pegar essas pessoas que ficam titubeando, e às vezes evangélicos, cristãos que não leem a história, não conhecem, e às vezes eu vejo cristãos que conhecem a Bíblia, pelo menos entre aspas, né? E estão defendendo o Hamas. Mas eles não conseguem entender que a realidade não é essa que nós estamos ouvindo, nem vendo. A realidade é outra. Você vai em Jerusalém, você vai ver a cidade de Jerusalém repleta de árabes. Tem o comércio árabe, gente. Tem o lado do comércio árabe, tem o lado do comércio judeu. Só a graça do Senhor, nós convivendo ali. Mas eu não acho que isso seja ruim, pastor. Não, eu acho ótimo. Eu acho que isso é uma indicação de que há possibilidade de ser civilizado. Eu gostaria até de contradizer o que o meu colega repórter falou aqui. Israel não quer acabar com os palestinos e com os árabes.
Essa declaração é dos palestinos e do Hamas. Ele tem dito, já falou inúmeras vezes, que ele só vai sossegar enquanto exterminar com os judeus completamente, os israelitas, acabou. Mas Israel nunca pronunciou isso, e a prova que não é que ele convive bem com os árabes lá dentro. Isso é notório, está lá, todos, a imprensa internacional pode comprovar isso, né? Cidadãos árabes morando lá dentro e participando da política, do comércio, tranquilamente, sem serem pressionados. Então Israel não quer exterminar, porque senão ele já teria feito tudo isso, tirado, né? Essa turma toda de lá, expulsado. No meu modo de ver, não é por aí. Eu acho que a ideia de Israel é conviver, tanto que na Guerra dos 6 Dias eles tomaram muitas áreas e depois devolveram. A área na Cisjordânia, a área de Gaza todinha. E aqui, para que quem não saiba, a área de Gaza, ela recebe energia, água de Israel. Agora, nesses dias, foi cortado pelos explosivos, mas quem mantém a vida dos palestinos aqui na faixa de Gaza só, não? Os israelitas que mantêm comida, luz, água encanada, tudo para eles. Então, como é que Israel quer acabar com isso? Não é esse paraíso que o pastor está dizendo. Sim, né? mas fornece para que eles possam viver. De fato, não é esse paraíso. Dá a impressão que se vive na faixa de Gaza com conforto e tal. Não é, não. A faixa de Gaza é uma das regiões mais pobres daquela área. É um assentamento, na verdade. E, de certa forma, Não, tem prédios, casas, isso, mas estão praticamente, muitas estão sendo destruídas e estão em ruínas e tal. Mas você tem a ideia, quando Israel devolveu aquilo para o controle palestino, não era que o Hamas era o representante do controle palestino. Entendi. O Hamas tomou isso à força, e isso foi, de alguma forma, hoje Hamas domina naquela região por manter aquilo sob uma força. Com isso, Israel começou a cortar os suprimentos para, de alguma forma, estrangular o Hamas. E isso, de certa forma, também é criticado por muitos ocidentais, porque quem acaba sofrendo com tudo isso não são os terroristas. Eles têm o que eles querem, o que eles precisam. Quem acaba sofrendo com tudo isso é a população. Que o mundo saiba também que a faixa de Gaza não produz nada. Mas a população que está lá não vive tão na penúria como diz o meu colega Biragê, porque o mundo todo, inclusive os Estados Unidos, manda verba, manda dólares para eles lá. E esse vai parar na mão do Hamas. Exatamente. Eu queria perguntar aqui, Maurício Zagari. O líder nem lá tá, né? O líder tá no Catar. Não tá lá. O líder mora no Catar. É igual traficante, né? O traficante não tá lá no alto do morro, o traficante não tá na favela, o chefão não tá lá. Maurício Zagari, como jornalista e como cristão, aí me vem uma pergunta. Historicamente, a gente sabe de onde vem esse conflito todo, a gente sabe como é que a coisa está andando, mas você sabe que uma das perguntas que as pessoas estão fazendo, inclusive aqui pela internet, é: o que é que isso tem a ver à luz da Bíblia? O que é que isso sinaliza à luz da Bíblia? Esse conflito, tanto histórico quanto bíblico, o que isso sinaliza por aí? Bom, evidentemente que quando a gente estuda escatologia, a gente sabe que a terra de Israel está diretamente ligada àquilo que tanto o cristianismo, quanto o judaísmo, quanto o islamismo enxergam para o futuro do que vai acontecer, né? E dentro, inclusive, de cada uma dessas vertentes religiosas, você vai ter diversas versões, diversas interpretações diferentes. Então, se você é um cristão pré-milenista, você vai crer numa coisa. Se você é amilenista, vai crer em outra. E por aí vai. Eu creio assim, a gente não consegue enxergar, se a gente enxergar essa questão toda com uma visão polarizada, que é natural que aconteça, né? A gente defende ou o Brasil ou a Alemanha, a gente não torce para os dois ao mesmo tempo. Agora, não é porque eu sou brasileiro que eu vou achar que o pênalti do Fred foi autêntico. Eu sei que o cara é brasileiro, mas ele cavou um pênalti, então tá errado. Então eu acho que a gente tem que ver as questões sem esse maniqueísmo, a gente tem que compreender que não tem santinho nessa história, né? Do lado tanto dos árabes, vamos falar assim, né? Quanto dos israelenses, há diversas facções. Dentro quando você teve dentro da defesa atual do Netanyahu, né? Que é o líder dos judeus atualmente, muitos discordam dele. Você tem a esquerda israelense e a direita israelense. O Hamas tem muito árabe, muito palestino que não concorda com o que eles fazem.
Isso é evidente. Então, assim, há muitos tons de cinza nessa história, né? A gente achar que, por exemplo, né, e aí eu entendo o que os pastores colocaram aqui, eu me sinto um anão entre gigantes aqui, mas eu creio que há muitos israelenses... Eu ouvi essa frase de anão em algum lugar, foi proposital que eu falei isso. Você imagina. Mas eu creio assim, eu creio que sim, há muitos israelenses que, se dependessem deles, os árabes todos sairiam dali, né? O extremo sionismo, ele prega isso, e queria erradicar mesmo. A gente dizer, não, todos pensam isso, não. Agora, não. Se a gente for pensar, né, se a gente for pensar em termos cristãos, que é a sua pergunta, né, Cid? Sim, há um aspecto escatológico, tem gente que defende que... Tem de tudo, né? Se a gente for falar de todas as teorias escatológicas aqui, a gente vai passar o programa inteiro falando isso. Tem gente que fala que todos os árabes têm que se converter primeiro, todos os judeus têm que se converter primeiro antes de Jesus voltar, todos os judeus vão voltar para Israel. Tem de tudo aqui. Eu creio que nós devemos caminhar dentro daquilo que é fato. Nós cremos que Jesus voltará, nós cremos que existem pessoas que se opõem ao cristianismo, se opõem a Jesus. Obviamente que o povo de Israel teve e tem um papel importante na escatologia, na teologia cristã, né? Apesar de hoje em dia tem gente que está construindo novos templos de Salomão, ressuscitando templos mortos de Salomão, né? Daqui a pouco a gente vai voltar a sacrificar nos montes. Pois tem gente que acha que os judeus hoje desempenham um papel que eles não desempenham mais, né? Então eu acho que nós devemos olhar essa questão com muito cuidado, a gente não abraçar um partidarismo cego diante dessa questão, nós entendermos que não existe essa polarização, né? E dentro do Estado de Israel e dentro dos povos árabes, você tem assim como no cristianismo, você tem presbiteriano, batista, pentecostal, você tem tantas coisas diferentes do cristianismo, eles também têm, tanto em questões religiosas quanto em questões políticas. Acho que uma coisa interessante para pensar sobre isso, acho que o Maurício tem razão. Não há dúvida que na Bíblia Deus deu a terra a Israel. E que existem vários textos que sugerem o que o judaísmo chama de Geulah, né? A restauração, o povo de volta à terra. O problema é quando, em que medida isso é ação humana e divina, e finalmente qual é a extensão disso. Entre os próprios judeus não há concordância sobre isso. Muitos, por exemplo, o pessoal não sabe disso, muitos judeus religiosos são contra o Estado de Israel. Não concordam porque o Estado de Israel é um Estado secular. Ele não obedece à Torá. Então, na verdade, sem estudar bastante a situação, a gente já tem essas caricaturas que aparecem na mídia mundial. A coisa não funciona assim. Tem judeu religioso que é pró-palestino e pró-árabe. A pessoa não faz ideia. É minoria, sim, mas existe. Então, o cenário é muito diferente. Então, eu acho que o debate passa longe da discussão escatológica. Olha, não, Israel deve fazer isso porque a terra é deles e ponto final. Porque isso é muito complicado. Na minha opinião, a questão é outra. A nossa construção de valores éticos e morais está muito mais ligada a o que Israel veio fazer. Só a Universidade Hebraica de Jerusalém tem 9 prêmios Nobel. Israel surgiu esses dias. E a gente tem uma construção de mundo, de civilidade. Enquanto na Arábia Saudita uma mulher não pode dirigir, em Israel, a Universidade Hebraica está cheia de mulheres muçulmanas estudando lá. Então, os valores que a visão judaico-cristã trouxe, Israel é um oásis dentro daquele ambiente. Eu conheço vários países da região, nem se compara nem de perto. Porque então a minha questão tem a ver com cultura, com valores, com solidariedade em relação a um povo que não tem para onde ir. Supondo que nunca mais tivesse condição de arrumar um espaço para os árabes ali na Palestina, eles têm 13 milhões e meio de quilômetros quadrados em torno onde eles teriam possibilidade de refúgio e que lhes é negado o tempo todo para manter o problema. 1 milhão de judeus que fugiram dos países árabes depois do início dessa situação não tinham para onde ir. Se não fossem para Israel tem leis assim: você não é judeu, mas seu avô era, e você é católico, você é protestante, você tem direito a ficar no Estado por ameaça à sua vida, porque os caras de repente falaram: esse cara é judeu, vamos matar.
Então não tem. O que vai se fazer com os judeus? Os árabes têm bastante lugar onde eles podem viver tranquilamente. Não existe. Então Israel tem direito ao seu Estado. E quando alguém diz, olha, esse pessoal vai ser jogado no mar, não tem condições. Então a questão da terra passa por isso. Agora os elementos escatológicos, vamos esperar aguardar o momento, porque os aspectos aí são muito variáveis em termos de interpretação. Bom, eu quero ir para a Bíblia, deixa um minutinho só, já passo para você. Gênesis capítulo 12, nós temos aí Deus prometendo a Abraão que abençoaria a ele e a sua família, ela seria numerosa. Quantos filhos teve Abraão? 2 filhos. O Isaac, conhecidíssimo, né? Da linhagem do Isaac vem descendo, vai chegar o nosso querido conhecido Jacó, que vai mudar o nome, Deus vai mudar o nome para Israel, e vai dar nome. E da linhagem do outro filho, que é Ismael, que também está sobre a bênção, e Deus também o abençoou, né? Há uma disse que iria morar fronteiriço aos seus irmãos. Exatamente. Então, mas você vê que mas era para viver em harmonia, né? Essa guerrinha começou já com Sara. Quando acho que passaram 14 anos para ela ter o filho, uma festa lá do filho, talvez o primeiro aninho, e o Ismael, que também era filho só por parte de pai, começou a zombar, ela reclamou, mandou Abraão expulsar de casa, tal. Eu acho que a guerra começou aí, gente, a coisa começou aí. Então, são irmãos por parte de pai, mas mães diferentes. Abraão realmente atendeu a Sara, mandou eles para o deserto, e Deus até disse para ele, fica calmo que eu vou abençoar eles, vou cuidar deles, eles vão ser numerosos, abençoados, e cresceram realmente, tem petróleo, tem uma série de coisas, mas eu percebo que essa desavença familiar, né? Começou lá em Abraão e persegue até hoje. Hoje nós temos aparentemente todos os árabes, ou nem todos, mas a maioria numa descendência ismaelita, de Ismael, e do outro lado você tem os descendentes de Isaac, né? Que por pai todos têm Abraão. E aliás o árabe também diz isso, né? Tem por pai Abraão também, e acabou, só a graça de Deus. Agora, o difícil é conciliar esses dois filhos. Então, por trás de toda essa guerra, que às vezes algum incauto se envolve, puxa para um lado e puxa para o outro, mas existe algo muito profundo que eu tenho impressão que há a mão de Deus aí, atuando nessa situação. Vai chegar um momento em que Deus vai agir de alguma maneira. Agora, e por esse motivo, eu entendo que Israel não vai sucumbir totalmente, não vai desaparecer do mapa, né? Porque a promessa de Deus foi tanto para um quanto para outro. Haverá paz algum dia entre esses dois? Não, isso só o Israel sabe responder isso. Isaías 19, é interessante, o pessoal que gosta de escatologia só quer ver o bicho pegar. Mas Isaías 19 fala que haverá uma estrada ligando o Egito até a Síria, e Deus vai abençoar o Israel, o seu povo, o Egito é a Síria, e que haverá isso. Então a esperança, né? Isso quer dizer árabes e judeus. Sim, todo mundo que envolve Israel e aqueles que se opõem a eles. Então, Yahá se shalom, shalom aleinu, be'al kol Israel, faça-se a paz. Meu Deus do céu. A gente tem que lembrar uma coisa, que Israel só será abençoada como nação em Cristo. Enquanto Israel não estiver debaixo do senhorio de Cristo, enquanto qualquer outra nação não estiver debaixo do senhorio de Cristo, estas nações, sejam Israel, sejam os árabes, sejam os brasileiros, estão indo contra a vontade de Deus. Todas as vezes que Israel age de acordo com o que é justo, do que é correto, Deus os abençoa. Todas as vezes que Israel deixa de agir dessa maneira, e o mesmo vale para qualquer outra nação, Deus está contra essas coisas. O povo de Israel foi chamado para ser um povo missionário e um povo acolhedor. O forasteiro tinha que ser recebido. Havia sempre na hora da ceia, na hora da Páscoa, que depois veio se transformar em ceia, havia uma porta aberta, mesmo lá no Egito, e havia uma cadeira vaga. Então, o forasteiro, você pega, por exemplo, os 10 mandamentos que fala lá, o forasteiro que está na sua porta, porque você foi forasteiro no Egito. Todas as vezes que você tenta colocar Israel como algo absoluto, que pode fazer a besteira que for, que Deus está do lado deles, você está contra a palavra de Deus. Nem a Bíblia apoia isso. A palavra de Deus não apoia esse tipo de atitude. Falando em apoio, eu fico pensando o seguinte, o Brasil é um país que não tem guerra com ninguém. Mesmo em ocasião de guerra, o Brasil foi uma diferença
sutil de algum lado, também responsável pela existência do Estado de Israel, quando nós falamos aqui sobre Balata Ribeiro, que deu lá a ideia, deu lá o seu voto, né? Na verdade foi o Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Eu falei em barata. Tá você lembra aranha, barata, é tudo incerto. É outra coisa. É outra rua. E o Brasil teve um papel preponderante sobre essa questão da existência. Mas e hoje, o Brasil, com relação a esse conflito lá, posição do Brasil, o que é que o Brasil representa, se representa, como é que fica a situação brasileira? A gente está vendo aqui alguns conflitos diplomáticos, algumas falas duras, algumas falas irônicas, não vou dizer que com razão ou sem razão, mas o fato é que isso está acontecendo. E o Brasil nisso, como é que fica? Eu acho que o Brasil perdeu a oportunidade de ficar quieto. Porque a retirada do representante brasileiro foi um tiro no pé? Foi, com certeza, porque foi uma atrapalhada. Todo mundo acabou corroborando o pensamento todo mundo corretamente que tem que pensar tá o seguinte: vamos ver onde é que Israel está errando. Israel está errando na sua resposta. Está sendo muito intensa, muito dura. É difícil para eles acharem aquele negócio, quem é, quem não é, complicado. Mas as coisas são complicadas lá, é difícil. Israel deve fazer o possível para evitar a morte de civis e precisa ver se está fazendo ou não. Agora, é evidente que o grupo Hamas não tem nenhuma chance de ser considerado aceitável, inocente. O Brasil tomou uma posição unilateral. O Brasil não fez nada com a atitude dos turcos em relação aos curdos, não faz nada com relação à matança de cristãos no norte do Iraque. Não faz nada com relação ao daqui de dentro. Vamos pensar em relações internacionais. O nosso missionário ficou preso lá no Senegal um tempão e não houve... O Itamaraty não. Itamaraty ajudou, não há dúvida disso, mas não houve uma atitude séria como fez com Israel. Isso é bravata. Acho que é aquela ideia de radicalismo de esquerda que vai fazer alguma coisa contra a Venezuela, né? Quanta coisa estranha está acontecendo lá. Qual é a posição do Brasil? Vamos chamar o embaixador da Venezuela de volta? Esconder o que está acontecendo. Então, eu acho que a coisa está complicada. Existe aí uma atrapalhada diplomática que o Brasil realizou. Deveria manter uma certa neutralidade e pedir o fim da violência, da guerra e a instalação da paz na região, numa tentativa de neutralizar lá os conflitos intensos. E de repente o que aconteceu? Ficou numa situação de ter que responder de forma mundial, né? Uma situação desagradável, né? Desagradável mesmo, uma saia justa na presidenta, né? Não sei, ela não gosta de usar uma saia justa, mas vai ficar de saia justa porque agora diante do palco mundial, né? O debate está em cima agora de Brasil. Agora o Brasil ficou na berlinda. O Brasil tem que justificar uma posição injustificável. A gente já tem pouco problema, né? Quase nenhum, né? Depois daquele sequestro lá do senador boliviano, né? Sim. O nosso sistema aí de consulado, foi eles que sequestraram e trouxeram para o Brasil, mas aparentemente era combinado aquele negócio ali, passou, né? Mas essa realmente lamentável, triste, mas nós, enquanto servos do Senhor, nós precisamos estar orando não só por Israel, mas pelo outro. Também eu não sou daquele, vou orar por Israel para Deus continuar, não é nada disso, orar principalmente pelo povo. O Hamas, né, eu o classificaria como Satanás, né? É o diabo mesmo, querendo destruir. E ele não está olhando as consequências do seu ato. Ele quer protestar, quer acabar com Israel. Tá olhando? Acho que tá. Eles querem ver os civis. Eles querem ver o circo pegar fogo. Uma charge assim, os civis tudo com aquele alvo assim, na frente das casas, né? Só a graça de Deus. Então, é uma situação desastrosa, mas o povo que está na faixa de Gaza precisa das orações, precisa de Deus guardar, né? Aqueles que sobrarem depois para reconstruir suas casas, são gente, independente de qualquer coisa, são seres humanos e também merecem a graça do Senhor nosso Deus. A gente tem que entender que a posição do Brasil, ela é uma posição política, né? Ela é consequência da ideologia política de quem está no governo federal, né, o ministro das Relações Exteriores. Tudo isso é reflexo de uma postura política brasileira. Concordo com os pastores, eu acho que foi uma atitude muito infeliz, porque ela olha um princípio que tem uma agenda política e não enxerga um cenário global muito maior. E as consequências, enquanto
lá fora o Hamas não dá ponto sem nó, eles sabem por que eles estão fazendo e eles querem isso mesmo. Assim como Israel se defende sabendo por que está se defendendo e faz as suas incursões e suas atitudes militares sabendo o que deseja fazer. No Brasil, a gente tem que entender que aquilo que se faz oficialmente como governo tem reflexos muito maiores, inclusive em termos internacionais, o papel do Brasil na ONU, as relações com outras nações, e eu creio que faltou um pouco de compreensão internacional a partir de uma agenda local. Não foi inteligente o que fizeram, né? Pastor Sayão, o que falar sobre isso, pastor Sayão? Olha, eu diria o seguinte: a gente deveria ter um posicionamento sempre em favor do entendimento da paz, de que qualquer conflito no mundo, seja na Coreia do Norte, seja na Síria, seja na América Latina, em qualquer lugar, ele sempre deve ser combatido, ele sempre deve ser trabalhado de modo a buscar a paz. Eu acho que na nossa realidade brasileira, essa maneira como a mídia tem colocado a coisa muito desproporcional, desequilibrada, corre o risco de trazer uma coisa que, graças a Deus, a gente quase nunca teve aqui, que é uma postura anti-Israel, antissemita, desnecessária. Então, a gente não faz ideia. A gente, se estivesse no Brasil e começasse a vir mísseis do Paraguai e do Uruguai, 1000 deles aqui, e o Brasil fosse agir, não, ora, a gente não pode fazer isso, tem que entender o que está acontecendo, vamos explicar enquanto as mães pegam os seus filhos. Então, não tem condições, né? Eu acho que o culpado nessa história toda, por incrível que pareça, a história toda é a ONU. Porque quando o Hamas começa a fazer uma coisa dessa, manda a tropa da ONU. Manda uma coalizão internacional. Entra lá, eles vão atirar nas tropas da ONU, porque está claro que eles estão trazendo armamentos pesados cada vez mais do Irã e estão dispostos a entrar numa espécie de batalha muito problemática. Então, se a gente está alinhado com valores que fazem parte da Declaração de Direitos Humanos, a gente deve lutar por estados civilizados, onde todos tenham direitos iguais, onde a democracia impere e onde as pessoas tenham condições de dignidade. Qualquer pessoa, grupo, estado, por motivo religioso ou não, que vá se distanciar disso, a gente não tem condição de concordar. E que Deus abençoe Israel, Deus abençoe os árabes e a gente chegue numa posição boa na região. Ou seja, em cima da palavra do pastor, do professor Sayão, aí fica claro o seguinte: a luta de Israel hoje não é contra o povo palestino. Por incrível que possa parecer, o povo palestino está sofrendo, está morrendo, está sendo atingido, mas a luta é de Israel contra o Hamas, que é um partido político, é um grupo terrorista, eles têm uma série de coisas, né? Uma série de conjugações, né? Mas são eles que estão lutando contra Israel. E o que infelizmente você tem o povo todo, mulheres, crianças, escolas, hospitais no meio, mas é o Hamas que está lutando contra Israel. Essa palavra do pastor Sayão, muito interessante, né? Muito interessante, porque esse envolvimento das Nações Unidas. Nós temos lá um ministro americano que está no Egito, está ali, vem cá, vai para lá, pouca coisa vai poder fazer, né? Se eles pudessem, se fosse possível segurar o Hamas. Quem são os personagens do Hamas? Esses, quem estão comandando? Trazê-los para uma negociação, porque só assim poderia se parar alguma coisa, porque se eles continuam sendo armados por alguns que apoiam eles, vem de outros países, a coisa vai continuar, essa carnificina vai continuar, né? E aí eu entendo que Israel, de alguma maneira, um pouquinho diferente aqui do meu amigo Beira, de alguma maneira ele está sendo nesse momento protegido por Deus. Essa estruturação israelita bélica que hoje ele tem, eu creio que foi permissão de Deus. Por isso ele está sofrendo menos. Ele está sofrendo menos. Mais preparado. Eu acredito, né, que o Hamas não fazia ideia de que o poder de proteção de Israel fosse tão grande, né? Aquele tal do escudo de aço, de ferro, não sei o que, é só uma alegoria, né? Porque na realidade são outros aparelhos, outros canhões que atiram, acertam os outros. Mas eles foram imaginando que ia ter sucesso.
Graças a Deus, Israel está com essa proteção. Então, Israel está protegendo quem? Os israelenses que moram lá e também os árabes que moram lá e as famílias árabes. Civis estão sendo protegidas por esse armamento bélico. Então, eu vejo aí a mão de Deus e, usando aqui uma palhinha do nosso jornalista, alguma coisa escatológica aí. Eu entendo sim que esse momento que nós estamos passando tem alguma coisa de escatologia, de cumprimento profético, bíblico em relação. Porque, caso não fosse, Israel já teria sido, desde 67, sucumbido, muitas vezes, como já foi outrora. Já tentaram de Mas tudo, eu vejo aí um caminhar para o processo de final das coisas profetizado por Deus, para chegar naquele momento que o professor Sayão falou de haver a paz, né? Mas antes da paz vai haver muita guerra, muita gente vai morrer para que haja essa paz. Infelizmente. Evaldo Birajá. O que eu queria dizer é que qualquer tipo de antissemitismo, anti-muçulmano, anti-árabe, tudo isso é muito ruim e não está dentro do espírito cristão. Você ser simplesmente a priori contra os judeus, ou contra os árabes, ou contra os paraguaios, ou contra os alemães, isso não faz parte do Espírito de Cristo. Amém. O Espírito de Cristo é um espírito de acolhimento, é um espírito de paz, é um espírito que precisa reinar, e a Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém. Hoje Jerusalém é uma cidade que congrega todas as nações do mundo. Você vai a Jerusalém, você vai encontrar gente do mundo inteiro, alguns de origem judaica, outros de origem árabe, você vai encontrar brasileiros. Quando se diz orai pela paz de Jerusalém, lá no Salmo 122, Deus está dizendo, ore para que as nações cheguem a um consenso e haja paz entre as nações. Esse é o Espírito de Cristo. Amém. Meu caro Reverendo Evaldo Beranger, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria. Que Deus abençoe sempre. É uma alegria muito grande. Eu quero deixar aqui um abraço muito grande aos nossos ouvintes. É um prazer estar numa mesa tão seleta e tão inteligente e estar num debate que atinge as pessoas assim. E a minha oração, eu tenho orado muito por toda essa questão, é para que nós possamos chegar num tempo em que nós vamos ver essa estrada construída realmente, passando pelo Egito, pela Síria. A gente tem que lembrar, a Síria também está numa situação terrível, há países por aí muito pior. O Iraque está sendo destruído, são pessoas que estão ali, há cristãos ali no meio, há pessoas que amam a Jesus Cristo, e nós precisamos orar pela paz de Jerusalém e todas essas nações. Mais de 2.000 cristãos foram assassinados no ano passado. Exatamente. Sem qualquer preocupação mundial. Na Síria. Pastor Manassés Brito, obrigado pela presença, meu caro pastor. Deus abençoe. Eu que agradeço, Cid. Eu quero mandar a paz do Senhor para a membresia da Assembleia de Deus do Campinho e lembrar aos irmãos que estão distantes que no próximo final de semana, dia 2 e 3 de agosto, nós temos o Congresso dos Adolescentes, à noite, na igreja. E quero deixar aqui o meu pedido que nós oremos pela paz. Mas eu vejo esse cenário bélico, né, lá na região do Oriente Médio, como uma preparação para os momentos finais dito pela Bíblia, né? Momentos finais deste mundo em relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos nos preparar, orar e pedir que o Senhor nos dê paz. Amém? Amém. Muito obrigado. Meu caro Maurício Zagre, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Obrigado, Cid. E a palavra também é essa. Eu acho que a gente tem que olhar mais para Jesus e um pouco menos para os conflitos bélicos do Antigo Testamento. Porque muitas vezes a gente pode se deixar levar por aquele espírito, achar que nós somos Davi contra Golias, lutando contra os filisteus, e promover uma violência no nosso discurso, nas nossas ideias, quando nós devemos amar ao próximo. Então eu faço coro com os pastores da mesa. Eu acho que a oração, porque a grande pergunta pode ser como eu, como cristão, me comporto hoje. Nós devemos orar sim pela paz, pelo amor ao próximo, para que haja harmonia, para que haja equilíbrio. Se vai haver um desdobramento escatológico, isso cabe ao Senhor, não cabe a nós. Verdade. E Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Luiz Sayão. Isso, eu queria mandar um abraço para todos aí, especialmente os nossos irmãos da Convenção Batista Brasileira do Seminário do Sul, e fazer um convite, já que o assunto terminou assim, né? Nós vamos ter um grande encontro sobre Apocalipse, literatura apocalíptica, que vai acontecer no Seminário do Sul, um simpósio internacional do dia 4, 5 e 6 de agosto. E no dia 5 nós vamos receber o Dr. Adolfo Reutemann, que é a maior autoridade sobre os manuscritos do Mar Morto, diretor do museu que
cuida dos manuscritos do Mar Morto em Israel vai estar falando sobre esse período, Museu do Livro, Santuário do Livro, assim chamado. Maravilhoso. Ele vai falar no dia 5 de agosto, a partir das 7 horas, no Seminário do Sul. E no dia 6 ele vai estar falando na PIB do Recreio, numa parceria que estamos tendo, um polo do seminário que vai funcionar ali, e vai ser um momento muito especial, e lá ele vai falar sobre os manuscritos do Mar Morto. Então, uma grande oportunidade da gente crescer em cultura, né, em espiritualidade, em entendimento. Um grande abraço e mais uma vez obrigado a 93 FM pelo convite de estar com os amados colegas aqui. E eu queria pedir ao senhor, por favor, nos leve a Deus de oração. A gente vai encerrar o nosso debate de hoje e a gente volta na semana que vem, se Deus quiser. Pastor, por favor. Deus bondoso, Pai amado, nós hoje nesta manhã queremos pedir Shalom, Salam, pedir a tua paz, a tua misericórdia sobre a situação difícil agora ali em Israel, em Gaza. O Senhor sabe das vidas de cada pessoa, que são vidas preciosas. Nós pedimos que o Senhor envie a tua mão de bênção, de graça, de proteção sobre as pessoas de Israel, de Gaza, israelenses, palestinos, outras minorias da região. Ó Deus, mexe no coração dos líderes, mexe, ó Deus, naquela mentalidade que está por trás de todo o cenário que se aproxima. Nós pedimos a tua intervenção, a tua misericórdia, a tua graça, e pedimos que nesse momento de tanto sofrimento, de dor e de complicação, de alguma maneira a tua bondade, o teu amor, a tua verdade se manifeste àqueles corações. E o Senhor abençoe muito o povo judeu, abençoe todos os povos árabes, abençoe o Brasil e nos ajude, ó Deus, a refletir a graça bendita de Cristo Jesus nesse momento tão complicado. Te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, pedindo a tua bênção e a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.